Agora, 7h20, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região do Amazonas e Roraima registrou o ajuizamento de mais de 500 ações trabalhistas que denunciam assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. O número é referente aos primeiros 7 meses deste ano, que corresponde a uma média de 2,7 processos por dia. E hoje a gente vai falar sobre isso com o juiz do trabalho, Gerfran Carneiro Moreira, que já está aqui conosco no estúdio da Rádio Diário. Bom dia. Bom dia, Marcela. Bom dia, Marcos. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Esse número é absurdo, né? São quase 3 casos por dia de assédio. E são os casos que chegam ao Poder Judiciário, né? Porque, naturalmente, não chegam até nós todos os fatos que ocorrem na sociedade, né? Vocês mesmos estavam ainda agora fazendo um relato doloroso aí da questão da segurança pública, e nós sabemos que, por incrível que pareça, certamente existem mais casos de crimes do que são efetivamente notificados, porque muitas vezes as pessoas não fazem os boletins de ocorrência. A mesma coisa acontece em relação a nós, porque o Poder Judiciário é o último, digamos assim, é o último recinto, é o último ambiente onde chegam os problemas. Geralmente as pessoas vão ao Poder Judiciário quando não há outra opção de resolver, né? Mas realmente, apesar disso que eu estou dizendo, o número continua sendo bastante preocupante, na medida que ele reverbera coisas que nós sabemos que infelizmente acontecem no cotidiano de todos nós, né? E nós estamos trabalhando, semana, inclusive, na sexta-feira, vamos fazer uma audiência pública no tribunal, na sexta-feira, entre 8h30 e 13 horas, que é justamente para discutir essas e outras violências que, infelizmente, acontecem no ambiente de trabalho, né? Bom, é o titular da 4ª Vara do Trabalho, Manaus, e gestor regional no 1º grau do programa Trabalho Seguro. O que é esse programa? Muito bem, o programa Trabalho Seguro existe desde o começo da década. É um programa, um projeto que foi estabelecido pelo Tribunal Superior do Trabalho e que tem como objetivo exatamente chamar atenção para as políticas que nós devemos adotar de prevenção e de correção. Em especial, na época, o que inspirou o programa foi o fenômeno tristíssimo que nós temos no mundo inteiro, mas no Brasil com uma gravidade muito evidente, que é dos acidentes de trabalho, né? Então, a partir de uma preocupação com isto, o programa foi se desenvolvendo, mas ao longo dos anos foi passando a abranger também todos esses fenômenos, essas situações problemáticas que existem em relação ao trabalho. Por exemplo, até o começo desse ano nós trabalhamos com a questão das doenças psíquicas, né? E agora estamos abrindo o leque para discutir este ano e ano que vem essa questão das violências do trabalho, como devemos enfrentá-las, né? Como podemos superá-las, né? E a notícia que nós estamos hoje discutindo é justamente uma dessas formas de violências que, como eu disse, são das mais evidentes no ambiente de trabalho, né? O assédio, nós chamamos de assédio moral, que envolve, como eu digo, situações que todos nós, de alguma forma, já presenciamos, já ouvimos falar, no mínimo, né? De pessoas, nós, trabalhadores, vamos trabalhar, passamos horas e horas no ambiente de trabalho, e aí nos deparamos, por exemplo, com o superior hierárquico que ofende, que humilha, que xinga, que cria apelidos, inclusive também no plano horizontal, colegas de trabalho, né, que fazem piadinha, que fazem... enfim, todo tipo de conduta que pode levar especialmente a reduzir o outro, né, na sua autoestima. Então, isso tudo está dentro desse conceito de assédio moral, né? Agora, juiz, nos processos hoje, depois da reforma trabalhista, se diz que a maioria dos juízes ou não considera, digamos assim, não dá um peso tão grande à questão do assédio moral,
ou vai lá para baixo, né? Se você pede, sei lá, eu quero 10 mil reais, que eu fui assediado não sei quantos anos, o juiz joga lá para baixo, você ganha 2 mil reais, alguma coisa assim. É por causa da reforma mesmo ou porque muita gente abusava também nesses pedidos? Aí nós temos algumas situações para separar, né? Em primeiro lugar, essa questão do montante a que você se refere, Marcelo, é o montante da indenização pelo dano moral. É preciso explicar que o dano moral ele pode ter vários motivos. O litigante, a pessoa que vai à justiça, ele pode considerar que existe dano moral em diversas situações, não necessariamente assédio, não necessariamente violência. Nós temos, talvez, a maior parte dos casos de pedidos de indenização por danos morais seja de pessoas que, por exemplo, a empresa não depositou o FGTS durante 6 meses ou não pagou a rescisão. E a pessoa considera que isso também causou um dano moral. E é verdade que muitas vezes, e aí vem a questão da reforma que eu falo já, muitas vezes as pessoas, pelo menos na visão dos juízes, porque eu costumo digo isso muito para os meus alunos, né? Que você vai à justiça, você pede o que você entende que tem direito, mas na realidade quem vai dizer quem é o seu direito por uma questão de como se define o poder, né, na Constituição, quem decide realmente é o juiz. Então, é claro, eu vou dar um exemplo corriqueiro esse. Então, a pessoa não recebeu o FGTS durante 6 meses. Esse FGTS, digamos que seja R$1.000. Aí ele pede 20 mil de indenização por dano moral porque o FGTS não foi depositado. E é por isso que, certamente, como você diz aí, Marcela, deve ser por isso que a indenização vai lá para baixo, porque o juiz pode considerar que o pedido é muito. Mas vamos voltar para a questão do assédio e da reforma. O que acontece? Justamente porque a partir da Lei 3.467 do ano passado, né, que nós chamamos de reforma trabalhista, foram estabelecidos alguns limites, algumas regras e talvez algumas punições, digamos, para as pessoas que pedem muito, que pedem exagerado. Deve ser isto o que ocorre. É porque a partir da Lei 3.467, que vigora desde o dia 11 de novembro do ano passado, isso é só uma das novas regras, tá? O autor, o reclamante, quando ele perde, ele está, por exemplo, obrigado a pagar os honorários da outra parte. Aí você fica com medo, né, de pedir e acaba... Aí realmente, se você pede demais e perde tudo, essa imposição de ter de pagar honorários à outra parte acaba causando pelo menos a gente tem tentado observar isso do ponto de vista da prática, se realmente tem havido uma diminuição dos pedidos. Isso não causa, né? assim, um medo, por exemplo, uma mulher que é assediada sexualmente, né? Ela pede, sei lá, cria coragem, vai à justiça pedir 10 mil reais de indenização, isso, tá? Hipoteticamente. Se ela sabe que o juiz pode entender aquilo como algo, enfim, indeferiu o pedido, ela vai pagar os 10 mil para a empresa, é isso? Não vai pagar os 10 mil, vai pagar um percentual sobre esses 10 mil de honorários. Isso inibe muita gente 5%, de chegar à justiça? Não foi, eu vejo muita gente criticar essa reforma. Olha, Marcela, essa é uma discussão bem interessante e eu até te digo que esses dias em que eu tenho concedido algumas entrevistas em alguns canais, é até a primeira vez que está chegando isso e me agrada essa discussão, porque me parece sim que em alguns aspectos essas regras novas restringem o acesso. Eu não vou dizer radicalmente que todas essas novas regras sejam ruins, porque efetivamente a gente sempre observou alguns abusos. Mas... Porque tem o outro lado, né, também. Por exemplo, o trabalhador, ele tem 2 anos para recorrer na Justiça do Trabalho. E se a partir do fim do contrato. A partir do fim do contrato. E se ele chega na regra antiga, né? Pelo menos essa se mantém. Essa se mantém. E se ele, por acaso, não comparecer às 3 audiências que são as tradicionais,
O juiz encerra aquele caso, mas ele pode recorrer de novo. Ele tem o direito de recorrer novamente para fazer o mesmo pedido. E o empregador não. Se ele não for uma dessas audiências, ele é condenado e acabou. Acabou inclusive essa situação, Marcos, que você relata, é uma das que aparece assim, com problemáticas diante das novas regras. Porque esse arquivamento, que nós chamamos de arquivamento, que é quando o autor não vai, ele hoje pode gerar umas custas, né, para o empregado, e ele precisa justificar essa ausência para que na segunda oportunidade ele não seja obrigado a arcar com essas custas. Ou se ele não justificar, não é? Ele só pode entrar com a outra se pagar as custas. Pelo menos é como a regra está. Questionamentos à parte, muitas vezes os juízes consideram que isso não seja aplicável por inconstitucionalidade, mas em princípio é o que está valendo, né? Então realmente existe uma preocupação doutrinária de nós do Poder Judiciário quanto a essas restrições. Mas, voltando até porque a Marcela falou da questão do assédio sexual, para todas essas matérias de assédio moral, de assédio sexual, nós temos uma preocupação, óbvia, com a prova, né? Como a pessoa, né? Como a vítima prova, né? Uma pergunta que sempre me fazem: o que a vítima deve fazer, né? Como é que a vítima faz como é que se prova, né? Por exemplo, o assédio moral. Às vezes não é difícil, porque curiosamente hoje uma parte considerável dessas condutas, além de serem condutas que se perfazem num ambiente de grupo, porque muitas vezes, por exemplo, quando se trata da piadinha, da fofoca no local de trabalho, isso aí é visto por todos, né? Porque geralmente aquele que faz a piadinha, aquele que faz a fofoca, aquele que inventa apelido, ele inventa apelido para todo mundo, por exemplo, né? Apelidos que podem ser vexatórios, constrangedores, pode ser um fato, né? Mas então, geralmente não age em direção a uma pessoa só. Então não é difícil de provar, né? Agora, assim, há os casos assim, que são muito individuais, difícil às vezes provar. Hoje em dia, eu tenho brincado muito, assim, inclusive em sala de aula, que nós estamos assim, vivendo o momento da prova do WhatsApp, né? As pessoas juntam prints para dizer que o chefe humilhou, que o chefe constrangeu, que o chefe passou o WhatsApp, que o chefe botou muito serviço, inclusive fora do expediente, 10 horas da noite, tem lá o chefe mandando mensagem para dizer: olha, faz o serviço, né? E também tem um caso de assédio moral que eu acho importante, assim, porque talvez muita gente já tenha sofrido isso sem compreender. É quando você não recebe o serviço, não é? Eu li uma vez uma queixa, não é nenhum órgão jornalístico aqui de Manaus, né? De nível nacional, que a repórter se queixava que nunca mais ninguém tinha dado pauta para ela, ou então que a matéria dela nunca mais tinha entrado, digamos, no Jornal da Noite, né? Que ela estava sendo encostada, congelada. Dizem que isso acontece, por exemplo, com artista da Globo, né? Que fica encostado, congelado, fica 4 anos sem ser escalado para novela. Isso também pode ser assédio moral, né? Então, questão que vale muito a pena sempre conversar. E sexta-feira estamos lá no tribunal, a partir das 8h30 da manhã, aguardamos todos. O que chamou a atenção, juiz, foi a diferença. Por exemplo, foram 548 processos de assédio moral e só 33 de assédio sexual nos 7 primeiros meses. Pode ser subnotificação isso. Pois é. Pode ser subnotificação. Com certeza. Vocês sabem que, até estendendo isso para um espectro mais amplo, nós até esses dias comemorar não é a palavra certa, né? Lembramos, né, os 12 anos da Lei Maria da Penha. E
historicamente, claro que melhorou muito a partir desse novo enfoque legislativo, de você ter delegacias especializadas, comandadas por delegadas, né? Esse foi um avanço muito importante. Mas, historicamente, se nós formos pesquisar do ponto de vista sociológico ainda hoje, ainda existe subnotificação, por exemplo, de violências contra a mulher, né? Geralmente são violências ocorridas no ambiente doméstico, são, por exemplo, filhas que são vítimas dos próprios pais, sim, que muitas vezes não tem como notificar. Essa subnotificação, naturalmente, a gente fala do caso que é o mais, digamos, mais comum, né, que seria o assédio sexual do qual a vítima é mulher. Não quer dizer que não haja... com os homens. Sim, os outros assédios sexuais, eu até... Como eu sou professor, o ambiente da sala de aula nos permite até usar essas ilustrações didáticas assim, mais objetivas, né? Dizer assim, não, mas hoje você tem homem com homem, mulher com homem, mulher com mulher, isso não tem nenhuma... Nessa parte não há preconceito de gênero, né? Para cometer assédio, infelizmente. No jornalismo não existe isso, né, Marcos? O quê? No jornalismo. Né? Mas certamente há subnotificação, Marcelo. Acho que até pela dificuldade de expor, né? Muitas vezes assim, o constrangimento de expor ainda existe, né? Porque você ainda não tem a intermediação do advogado, a burocracia, sim, toda que existe para se transformar isso num processo, tem todo um trâmite aí, de você, né, levar isso efetivamente ao Poder Judiciário. Claro que... E agora, como lembrou Marcelo no começo, e agora com essa preocupação de algumas restrições que existem novas na lei, pode ser que tudo isso também acabe resultando em algum tipo de notificação abaixo da realidade, né? Bom, esse diálogo sobre os direitos do trabalhador, essa questão do assédio moral, assédio sexual, vão estar nessa audiência pública que tem até hoje para confirmação de presença, né? Até hoje, isso, 20 de agosto, ao meio-dia, as pessoas podem mandar um e-mail confirmando presença na audiência pública, audiência.pública@trt11.jus.br ou ainda pelos telefones 3621-7202 e 3621-7435. Onde vai ser a audiência? No auditório do Fórum Trabalhista de Manaus, fica lá na rua Ferreira Pena 546, ali esquina centro, com a rua Silva Ramos. No dia 24. O auditório é no 9º andar, né? Naturalmente, quando as pessoas acorrerem até o prédio do fórum, serão orientadas sobre como chegar ao auditório. O juiz coordenador do programa Trabalho Seguro, o Gerfran Carneiro, obrigado pela sua presença aqui, pelas explicações. Eu que agradeço o convite, é uma grande honra estar aqui com Marcos e Marcela, que são jornalistas de alta estirpe aqui do estado do Amazonas, com muita experiência. Venha outras vezes para a gente conversar mais sobre isso. Me convidando, pode ter certeza que eu estarei aqui. Vou acordar mais cedo, como fiz hoje, chegar aqui bem cedinho, antes das 7 horas da manhã. Será sempre um prazer. Obrigada, juiz. Bom trabalho aí, boa sorte na audiência pública então.